Começa mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara NH. E hoje conversamos com o médico otorrinolaringologista de adultos e de criança, Dr. Rodrigo Baio, que ele vai nos trazer mais informações sobre as principais doenças que envolvem o nariz, o ouvido, a garganta e a boca. E também comentar como fica a saúde nesse imediato pós-pandemia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, novamente no nosso programa. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre as doenças das vias aéreas, né? E hoje vamos atualizar, então, esse nosso programa, já que na época nem sonhávamos, então, com essa pandemia que atingiu o mundo inteiro. Exato. Eu estou aqui à disposição de responder as perguntas da maneira mais popular para vocês, num linguajar fácil, compreensível, para que vocês possam entender um pouquinho o que a minha amiga Tati trouxer de perguntas para mim e para vocês. Então, doutor, começando o frio, né, Rio Grande do Sul, tivemos nos últimos dias agora a expectativa, né, de ciclones e muitas chuvas, temperatura mais amena, né? Qual é a realidade da população, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, do Vale dos Sinos, falando aqui, né, da nossa cidade de Novo Hamburgo, né? Como está a saúde das pessoas nesse pós-imediato da pandemia, principalmente agora com a retirada das máscaras, né? Algumas doenças estão voltando, como é que fica toda essa situação? Bom, então a nossa conversa, ela entra no final da tua pergunta, falando aqui para os telespectadores. O que está acontecendo agora? Ficamos num período de reclusão maior, quase que 24 meses. Foram quase 2 anos de pessoas em casa, lockdown, uma loucura, as crianças sendo afastadas do convívio social, afastadas do seu realmente desenvolvimento social com outras pessoas, interação, ficaram muito privadas nesse mundo. As pessoas ficaram dentro das suas próprias casas, muitas pessoas, evitando o máximo saída, e aqueles que, como eu, saíram para trabalhar todos os dias, nos protegemos da melhor maneira possível. Nem sempre a melhor, mas é o que a gente conseguia fazer. Esses vírus que circulam muito nessa época do frio, eles ficaram, entre aspas, inertes, porque dentro de cada família, as famílias já produziram suas defesas para aqueles certos vírus. E o grande barato das escolinhas é que cada criança carrega consigo uma bomba de defesas para os seus vírus das suas famílias, mas eles podem ter o vírus ativo no corpo e não ter manifestação nenhuma. Então vem o Joãozinho para a escola, vem a Mariazinha para a escola, vem o Pedrinho para a escola e vem a Florzinha para a escola. Falei 4 exemplos. Nós estamos falando de 4 pessoas diferentes, com saúdes diferentes, com alimentações diferentes e com vivências diferentes dentro de uma escolinha ou dentro de uma creche, onde for. Ali vão se juntar vários vírus. Muitas vezes, claro que algum ou outro está começando uma doença bacteriana, que é um segmento de uma outra conversa. Eles se casam, as crianças, porque as crianças brincam, pegam um brinquedo, botam na boca, o outro pega, bota na boca, divide lanche, toma no mesmo copo. E é aí que começa a proliferação desses vírus em famílias onde não estavam habituados para esses que o coleguinha pode ter trazido. Isso não é uma regra, é uma maneira simples de entender. Naquele momento onde teríamos 4 crianças saudáveis, hipoteticamente teremos 2 doentes, porque juntou-se as defesas e os outros 2 têm defesa para dar conta daquele bomba viral que acontece nos colégios. Somando-se a isso, a gente tem o fator corroborativo ou negativo, que são as trocas climáticas, onde também se manifestam, além das rinites, temos como manifestações dessas doenças virais, mas a rinite que eu quero falar é da rinite sazonal, que também casa com a rinite alérgica. Por quê? A mudança de tempo, frio, calor, calor, frio, ela pode gerar uma rinite, que é a rinite vasomotora, que pela simples troca de temperatura agride a mucosa da via aérea. Agride a mucosa da via aérea, que chamamos de rinite, e para os pneumologistas, que os pediatras tratam bastante também, agride a mucosa da via aérea inferior, que é a traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, tendo as famosas bronquites, asma
Bronquiolite. E bronquiolite nos bebês menor, que é uma doença viral, e as pneumonias, as virais e as bacterianas. Me ajuda aí para nós dar o segmento agora, para não se atrapalhar. Então, o frio piora. E piora também porque ataca essa mucosa e as crianças que às vezes não têm uma defesa tão boa, uma resposta imune tão rápida, ficam comprometidas com a exposição ou com essa troca de temperatura. Então elas já estão frágeis e vão para um colégio onde terão outras doenças daí, as coisas se somam e desandam como uma patologia, que geralmente são os resfriados comuns, os resfriados que se fala por adenovírus, vírus sincicial respiratório e essa bomba da pandemia que aconteceu aí, que são os coronas, né? Temos o corona delta, o corona omicron e o casamento dos corona tudo, que é uma loucura. Associado a isso, eu vou puxar o assunto já, para nós não perdermos o fio da meada de falar em vírus, aconteceu uma coisa muito diferente, porque geralmente os mosquitos, eles não estão presentes no frio. É um troço novo. E agora veio junto, além de tudo isso que nós já estávamos esperando, uma leva nova de dengue, uma leva não tão alta de zika vírus, no sul aqui que é frio, e uma leva baixa, mas também já está aparecendo caso de chikungunya, que são doenças também transmitidas agora, não de pessoa por pessoa na maioria dos casos, e sim por um agente, inseto, que vai te introduzir, te inocular o vírus. Você falou no início sobre a rinite sazonal e a rinite alérgica. Qual basicamente a diferença das duas em relação a sintomas? A rinite alérgica é assim. Os sintomas são muito parecidos. Vamos falar de rinites. Rinus é nariz, da origem da palavra, do latim. Ite é inflamação. Rinite, inflamação do nariz, ou seja, da mucosa que recobre todo o nosso nariz. E a pessoa que está em casa talvez não entenda o que é mucosa. Mucosa é a parte que não é a nossa pele, é o outro tecido que recobre algumas partes dos nossos órgãos. Então temos a mucosa oral, a mucosa nasal, a mucosa conjuntiva, homens têm a mucosa peniana, a mulher tem da vagina, tem a mucosa anal, e esses são outros tecidos que recobrem algumas partes de alguns órgãos nossos. Vamos falar da rinite, a inflamação da mucosa do nariz. Ela pode se dar, então eu falei da sazonalidade, e pode se dar muitas vezes chamada rinite alérgica, que é a rinite causada por alérgenos, algo que te desencadeia uma resposta inflamatória na mucosa, porque ele te gerou uma irritação local. Rinite alérgica, simples fatores de alérgenos comuns nos nossos dias a dia. Essa época do ano acaba associando o uso de ar-condicionados também, porque não é só no verão, porque agora em vez de usar o ar gelado, a gente usa o ar quente. O ar-condicionado, se ele não tem uma manutenção preventiva, ele joga, ele espalha, ele explode no ar micropartículas invisíveis de fungos, de pó, de bactéria, pode jogar vírus no ar também, e além disso tudo, ele faz a troca da temperatura. Para quem tem sensibilidade, podendo acarretar também como uma sazonalidade, uma mudança de temperatura na mucosa. Então falei alguns alérgenos e os que não estão no ar-condicionado, que é mais comum daí para a primavera, que é o pólen, o florescer das plantas, as gramíneas, que são os farelos das plantas, que é muito comum, eu uso como exemplo da samambaia, que a gente não enxerga, mas ele existe um farelo que pode irritar o nariz, os pelos e epitélios de animais domésticos, o epitélio é a caspa do cão e do gato que a gente não enxerga, mas tem. E tem outros alérgenos, como o farelo da casca da barata, que quando a barata caminha, ela só vai gastando o farelinho dela, a casca dura dela e a gente não enxerga. Penas, fumaças, inalantes. Até poucos dias atrás eu expliquei muito sobre isso para um paciente que trabalha numa fábrica de tintas e ele é exposto a solventes. O fator que irrita o nariz dele é um gás volátil. Ele não enxerga, mas é um gás que ele aspira e danifica a mucosa nasal. Me ajuda para não me perder. Tá. Pegando o gancho agora, que você falou também sobre a dengue, né? Que se intensificou bastante com vários casos registrados, inclusive mortes no Rio Grande do Sul. Os sintomas da dengue é muito parecido com o da Covid e da gripe em algumas situações.
é fácil para a pessoa reconhecer se os sintomas para conseguir saber se ela está com, ou só os testes mesmo? Hoje ainda deu num jornal de uma grande TV que o SUS está disponibilizando testes de dengue exatamente para diferenciar o diagnóstico, ou seja, fazermos o diagnóstico diferencial das doenças. O que a dengue é mais marcante inicial na dengue é uma dor intensa no fundo do olho. Os outros sintomas de doenças virais, como resfriado, em muitos casos é parecido, mas a dengue o marcante é a dor no fundo do olho, dor no corpo e febre alta, que pode ajudar a diferenciar um pouco do resfriado comum, da gripe e dos corona, que é secreção no nariz, que o primeiro corona era nariz seco e depois o delta e o omicron vieram com coriza. Né, com o decorrer do tempo. Né? Pode ter sim uma certa dor de garganta que não está tão descrita quanto nos coronavírus e quanto nas gripes, mas o marcante é a dor no fundo do olho e a febre alta logo. Mas o Covid também dá uma dor de cabeça intensa e febre alta. Só que a dor no fundo do olho que é o que marca mais a dengue. A dengue pode dar no início algumas certas manifestações cutâneas de manchinhas vermelhas na pele, na manifestação leve. A manifestação mais grave, que é menos de 20% dos casos, que é a manifestação hemorrágica, onde o processo inflamatório desse vírus dentro das células sanguíneas, elas explodem. Então é uma inflamação por tudo de uma maneira diferente, onde as células de sangue estão explodindo. Esse é o caso grave da doença. Daí, claro que requer internação hospitalar e todos os cuidados necessários sob suporte médico e enfermagem. No caso da dengue, né, a transmissão se dá pelo mosquito, a Aedes aegypti, né? E nós conversávamos antes que tem os outros dois casos, outras duas doenças, a chikungunya, que é comum pelas dores nas articulações, que era o senhor. Mais marcado, dores articulares, o chikungunya. E é o Zika vírus, que o grande problema, acredito que estejam para as grávidas, né? Porque traz Primeiro sequelas. trimestre. Primeiro trimestre, Zika vírus, o comprometimento que o vírus faz é não deixar o cérebro da criança se desenvolver. Isso é uma consequência para a vida inteirinha. E o fator que nós estávamos conversando antes, que é pontual, que é diferente de todos os outros vírus, é que o Zika vírus ele acaba sendo uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque se a pessoa está contaminada, ela pode transmitir através das secreções no ato sexual o vírus. Então, de qualquer forma, para evitar mais a proliferação dessas doenças, o ideal é cada um cuidar da sua casa, do seu pátio, para exterminar o máximo possível esse vetor, né? Falando em dengue, falando em Zika e falando em chikungunya, tem que cuidar os lugares de água parada. Tem que tentar eliminar mosquitos do seu lar, da escola, onde tiver que seja. Porque a gente nunca sabe qual é aquele mosquito que tu vai ser o premiado para te deixar doente. Falando dos sintomas também, retomando, né, a questão das dores, né, a sinusite é outra doença também, né, que provoca uma dor muito forte de cabeça. E como identificar? É uma rinite que evoluiu, não tem nada a ver? Como explicar a sinusite? Falando em sinusite, daí a gente vai falar de sinus, que são os seios da face, são as partes que têm ar dentro do nosso rosto, e ite é a inflamação, então, dos seios da face. Sinusite. A sinusite, para ela ser abrupta, uma dor de cabeça, é muito rara. Seria um caso onde uma pessoa já tinha uma sinusite crônica, diagnosticada ou não, e que ali ela agudizou. E a pressão do pus, ou o que for, pode ser até um tumor também, fez tu sentir essa dor abrupta, que é muito diferente das doenças virais como a dengue, que é atrás do olho, ou o Covid, que tu dorme de um jeito e tu pode acordar todo dia com a cabeça explodindo de dor. É muito diferente isso. Geralmente a sinusite, ela é mais gradual, ela demora. Geralmente as sinusites são virais. Uma gripe é uma sinusite, porque tu está produzindo muito muco no nariz, está tudo inflamado. Então já é uma sinusopatia, os seios da face já estão inflamados. Mas a sinusite, falando da sinusite bacteriana, ela precisa muitas vezes uma evolução de 14 dias, onde muitas vezes ou a rinite te machucou a mucosa do nariz e te deixou isso tudo inflamado,
ou uma gripe ou um resfriado, ou até mesmo um coronavírus, te deixou a mucosa do nariz toda inflamada, onde os ósteos, diga-se buraquinhos, de drenagem de catarro, de secreção dos seios da face, fecharam pela inflamação, eles são tão pequenos, aquilo inflama, ele fecha, e acumulou secreção lá dentro. E a gente acabou de falar sobre não deixar água parada para ter bicho, água parada cria bicho. Secreção parada dentro do rosto, ela, com as próprias bactérias que a gente tem contato ou a não conseguir eliminar as que vão tendo contato no dia a dia, se proliferam dentro dessas secreções paradas, onde vira pus, vira daí a sinusite mesmo, onde a secreção muitas vezes ela passa a ser já do verde claro, esbranqueada, que é o início de uma gripe, ela passa por um verde mais escuro, mais amarelado, mais espessa, com cheiro, com dor de cabeça, cansaço leve e febre baixa. Diferente das outras doenças virais daí, que é febre lá em cima. Rodrigo, essa questão, a anatomia, desculpe, do nosso rosto, é tudo interligado, então é comum uma doença ir evoluindo para outra, por exemplo, uma dor de garganta, passa para uma dor de ouvido. É a evolução do vírus, no caso, se a gente for falar assim. Porque se for falar de corona, o corona delta iniciou com uma dor de garganta intensa, a pessoa está bem, tipo daqui 3 horas, que dor, não consigo engolir uma dor de garganta. O corona começou assim muitas vezes. E com o passar dos dias o bicho foi se proliferando na mucosa, onde a pessoa começou daí com coriza, pressão na face, ele foi crescendo, foi se manifestando, diferente do que nós havíamos falado agora sobre a sinusite, que ela tem um fator gradual. O vírus é muito mais ligeiro, assim como ele termina muito mais ligeiro. Em uma semana, os sintomas, basicamente, da maioria das pessoas terminaram. Mas aproveitando isso sobre a inflamação dos vírus, é muito tragicômico comentar, porque o coronavírus em si, ele não tem uma manifestação mais típica. O coronavírus, ele deixa as pessoas... Já vi pessoas com lesão de pele, pessoas tontas, pegou o labirinto, o órgão do equilíbrio, coronavírus alterando a audição, e o que sempre se falou foi a alteração do olfato, né? As fantosmias, sentir cheiros diferentes, né? A hiposmias é sentir menos os cheiros e as anosmias não sentir os cheiros. Incluso falando da garganta, as digeusias, que tu não sente os gostos direito das coisas que tu estava acostumado a comer, porque o vírus fez uma lesão daí nos nervinhos que inervam aquelas mucosas, que são nervos daí sensitivos, do olfato, do paladar, e essa outra manifestação que pega audição, pega equilíbrio. Falando um pouquinho da questão da vacinação, né? Vacinação para Covid em crianças a partir de 5 anos, né? E agora também nós estamos em plena vacinação da gripe, né? Em que as crianças com menos de 5 anos daí podem ser beneficiadas também, né? Qual a importância da vacinação e de seguir o calendário certinho? Eu sou favorável às vacinas. Como existe um dilema ético-político sobre a vacinação da Covid, é melhor não falar, eu acho que tem que fazer vacina, mas não entrar nesse assunto porque tem 2 braços de força aí e é que nem time de futebol, eu acredito. Quando tu acha uma coisa, tu acredita naquilo, é muito difícil tu bater o martelo em cima daquela pessoa contra. Por isso que eu digo política, eu não estou falando partido político, é uma decisão da pessoa. Então, sobre a vacinação do Covid, eu acho que tem que fazer, tenho filha que fez, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque cada pai e cada mãe sabe o que é melhor para sua família, para o seu filho, e cada um sabe os riscos que pode correr. Sobre a vacinação da gripe, tem que fazer. Ah, mas todo ano tem que fazer? Sim, tem que fazer todo ano. A vacina da gripe, todos os anos, ela é, entre aspas, geneticamente estudada. Então ela recebe um reforço todo ano, para as mudanças dos vírus, das cepas, poderem ser atingidas e o corpo ter defesa para essas mudanças com o decorrer dos anos. Então, por exemplo, cada ano que tu faz a vacina, tu tem um suporte a mais das mudanças que ocorreram na população nesse período. Então a vacina da gripe é muito importante, o calendário vacinal nem se discute daí para as crianças pequenas. Tem o sarampo, tem a cachumba, tem a rubéola. A campanha do sarampo está também acontecendo em todas as... A das meningites, tem as pneumocócicas para os pneumococos, que são as infecções de via aérea baixa. Então tem que fazer as vacinas. Falando um pouquinho, já que você entrou, acho que é uma doença que também
assusta bastante, principalmente quem é pai, as meningites, né? E geralmente quando o tempo começa a esfriar, toda aquela questão de as crianças ficarem, as casas e as escolas com as portas mais fechadas, assim, né? Agora também sem máscara na maioria dos lugares, né? Mas isso eu acho que é uma coisa além. Eu acho que falar de meningite, nós vamos estar quase que saindo da pediatria e indo já para o neuro. Porque a infecção das meninges, que são os tecidos que recobrem o nosso tecido cerebral, que é o nosso cérebro. Isso seria uma complicação. Mas aí eu pego a evolução de sinusites. Tem caso meu internado em hospital, não agora, mas raríssimo, para meningite, onde o pus corroeu os ossinhos que dividem o nariz para o cérebro e contaminou a meninge, e tem o caso que o pus comeu a meninge e fez uma cerebrite. O pus chegou dentro do cérebro. E isso é um caso de UTI, isso é um caso muito grave, que requer tratamentos com neurocirurgião, com otorrino habilitado para abrir o nariz por dentro, para chegar lá dentro do cérebro e poder lavar esse pus, para as coisas poderem tentar se reorganizar da melhor maneira possível. Então a meningite viral, que é o que mais se fala nessa época, né, é uma coisa bem mais rara do que a gente está falando sobre as doenças virais em gerais. São as complicações com índice bem menor. Mas sim, é uma orientação para tudo. É uma orientação para rinite, é uma orientação para vírus sincicial respiratório, para adenovírus. O ambiente tem que ser ventilado. Houve-se, agora durante o Covid, que eu trabalhei, né, muito sobre o Covid, atendi muita gente também, que o melhor tratamento para o ambiente não é passar algo nas paredes, tudo que é hora e nos móveis. É manter o ambiente com ventilação constante. Esse era o melhor dica para o ambiente. Então, manter as janelas ventilando é muito importante. Mas daí vem o outro lado em que, será que a professora está atinada o suficiente para aquelas crianças que estão pulando e brincando e que já tiraram o agasalho com a janela aberta, lá fora 10 graus, suada, trocando temperatura, baixando a imunidade? Então tu vê que um assunto é muito complexo de lidar, porque a gente é um cavalo desgovernado sem rédea, não tem às vezes como vamos domar esse cavalo. A professora tem que fazer o melhor dela, a gente tem que fazer o melhor da gente, mas foi um post que eu botei no meu Instagram, foi segunda-feira eu acho. Se você sabe que seu filho está doente, eu sei que você precisa trabalhar, mas você não pode levar ele para a aula, porque você vai contaminar as outras crianças, que vão contaminar os irmãos, os pais, e assim a gente perde realmente o controle das coisas. Tem que dar um jeito de segurar essa criança 2, 3 dias para ver qual vai ser a evolução, para poder de novo reintroduzir no ambiente. Porque levar um filho doente para a aula, ele não está contaminando os outros, ele pode estar recebendo mais doença dos outros também e piorando o quadro dele num período curto. Falando um pouquinho das otites agora. Principal, você falou no outro programa da otite do nadador, né? Que as pessoas que praticam algum tipo de esporte que esteja relacionado à água, né? Seja natação, hidroginástica, né? Mas tem outros tipos de otite? Sim, a otite do nadador, como ela falou, é uma otite que a gente vê muito pouco agora, que é a otite onde que a água acumula no conduto auditivo externo e, por deixar úmida a pele, porque aqui é pele, faz fissuras, e essas fissuras, as bactérias se proliferam e faz uma infecção de pele. Ela é muito dolorosa, porque aqui a pele, embaixo da pele já é cartilagem na primeira parte do conduto e a parte mais interna é osso. Então é o tecido inervado e ela não tem para onde se expandir e dói muito, porque o nervinho está ali naquele pouquinho. Então o tratamento dela é evitar de ficar com o ouvido molhado. Secar bem, por secar exemplo, bem, depois das aulas. Depois de avaliação do médico, ver qual é a gotinha que pode pingar depois de atividades aquáticas para secar a pele. E é basicamente isso. Já as outras otites têm o mesmo fundamento e o mesmo princípio da relação da sinusite. A mucosa que cobre a parte média do ouvido, a gente não fala interno porque a parte interna do ouvido é a parte neurológica, onde se processam os sons e onde se processam os nossos equilíbrios. Essa é a parte interna, a parte média, que é para dentro do tímpano. Aquela parte, a mucosa que está lá dentro, ela é basicamente igual à mucosa do nariz. Então, se eu estou produzindo muito muco no nariz,
provavelmente o meu ouvido possa estar produzindo muito muco também. Sendo que se essa mucosa incha, nós temos a tuba auditiva, que é o que leva o ar, na verdade, que comunica o ar do fundo do nosso nariz para a nossa orelha, pode se inchar e se contrair também. E esses catarros, as secreções não saem. No mesmo princípio da sinusite, tu faz a otite. Então, muitas vezes há um erro meu, dos meus colegas, em que a gente dá antibiótico às vezes com a intenção de tratar melhor aquela criança. Vamos falar de criança, que é mais comum, otites em criança. Otite aguda, média aguda. Porque 80% das otites são virais. Como acalmar uma mãe com uma criança de febre de 38,5 há 3 dias, chorando de dor, sem dar um antibiótico? É um impasse bem difícil. Mas sim, muitas otites se resolveriam sozinha, tomando remédio para dor, talvez um anti-inflamatório e lavando o nariz. Ia te perguntar sobre isso agora, então, sobre o que podemos fazer, né, nós adultos e também os pais em relação às crianças, né, para tentar manter essa saúde das vias aéreas, né, nesse período, não só de inverno, né, acredito que o ano todo. O ano todo. Pelos alérgenos que eu falei. Então, por que lavar o nariz? Está numa onda de lavar o nariz agora, de ser muito comentado. Mas falar em lavar o nariz sobre saúde da via aérea superior é a mesma coisa dizer que a roda é redonda. Isso todo mundo já sabe na área médica. Mas agora é uma coisa que parece uma modernidade, né? Tu te lembra do meu vídeo de 2017 que deu um boom? Que eu fiz no Facebook lavando meu nariz? Parecia uma novidade aquilo. Não é uma novidade, é porque eu fiz um vídeo que ninguém fazia e eu me expus lá e fiz um vídeo. Lavar o nariz é muito importante, mas não em demasia. Tudo que é demais é errado, gera problema. Porque a gente tem o nosso muco que recobre. A mucosa do nosso nariz se chama epitélio ciríndrico ciliado. Existem microcílias que seriam como se fossem micros e micros cabelinhos que eles fazem a varredura do muco para trás. Só que sobre esse muco tem uma camada gel que se chama eutrasol, onde fica esse líquido, esse gelzinho, vamos dizer assim, tipo um gel, um creme, fazendo esse batimento para trás, como se fosse jogando sempre o muco para a nossa garganta. O lavar demais o nariz, tu pode danificar esse gel natural da mucosa e deixar o nariz trabalhando de maneira errada. Então, uma autodefesa, que é o próprio nariz jogar secreções para trás, tu pode danificar essa autodefesa do nariz e atrapalhar isso tudo. Então, lavar o nariz, o que se fala em alto volume, com baixa pressão, porque é a pressão na mucosa que pode danificar ela. A gente via vídeos das pessoas exagerando, colocando uma seringa enorme, cheia de... Pega o PET para gravar vídeo, botando a PET inteira com força, de qualquer jeito, água da torneira, não é assim. A limpeza nasal tem que ser com uma solução fisiológica, que é a mesma concentração de sal dos nossos líquidos do corpo. E desde bebê pode fazer? Desde bebê pode fazer, claro, iniciando com pequenas quantidades, iniciando ou com conta-gota, ou com sorinho de spray devagarinho. Mas o grande negócio de lavar nariz é assim. Veio do colégio, vamos falar do colégio, da escola. Tive contato, tive contato com o fungo do ar-condicionado, tive contato com as outras crianças doentes e a gente tem esse muco, esse gel na mucosa do nariz, que ela está sempre molhada, que graças à nossa lágrima que entra, que nos mantém ela mais úmida também, está colado ali. A doença vai acontecer quando ela consegue passar dessa barreira e entrar na célula da mucosa. Aí vai começar a proliferação da doença. Seja uma inflamação, porque o alérgeno conseguiu despertar uma reação inflamatória, ou um vírus que vai começar a se multiplicar lá na mucosa, ou uma bactéria. Então, o lavar o nariz é interessante quando vem da aula, sem muita pressão. É o fato de enxaguar. Eu sugiro que nessa época sempre faça com o intuito também de hidratar o nariz, porque eu não sei, as pessoas ficam em fogão de lenha, estufa elétrica, ar-condicionado, isso também resseca o ar. E o secar o nosso nariz faz fissuras na mucosa que também nos predispõe a estar mais suscetíveis a desenvolver infecções. Então, lavar o nariz é importante. Baixa pressão e alto volume. Ah, mas meu filho está com secreção grossa, parece um leite condensado. Bom, está doente mesmo. Talvez precise da avaliação do médico. Aí sim tem que lavar muito mais vezes ao dia para não deixar aquilo ali acumular, porque aquilo ali sim é o dejeito de células mortas
do que se gerou com aquela infecção local daí da mucosa. Sabe a minha dúvida, porque se tu faz com a seringa, penetra no nariz bastante o soro, né? Mas aqueles remedinhos que a gente compra na farmácia, com exceção de alguns que tem um jato mais forte, né? Sai bem pouquinho. Ajuda igual? Tem que ver se quer lubrificar o nariz ou se tu quer lavar. O fato de Pra enxaguar lavar tem que ser com a aqueles seringa. baby, eu não sugiro para ninguém. Só para começar no nenezinho, porque aquilo é só para lubrificar o nariz. E até porque o nariz do nenezinho lá dentro é assim, então seja suficiente. A seringa, às vezes, ela tem o contraponto de tu ter a ponta fina e tu conseguir fazer muita pressão. Então, a seringa talvez seja legal para o bebê, que é pouquinho que vai. Um adulto pegar uma seringa de 20 e começar a jogar naquele pontinho aqui dentro, machuca. Então, eu sempre sugeria, bote um protetor para encostar aqui na entrada só. A intenção é encher o nariz de volume para que se fluidifiquem as secreções e saia. Não precisa lavar o nariz para sair no outro lado, não é obrigação. Mas o nosso caminho natural das secreções é da frente para trás. O fundo do nosso nariz em direção à garganta é muito maior que a nossa entrada. O caminho dos nossos cornetos, eles se terminam para trás, que são estruturas do nariz. Então tudo é para trás. Então lavar, enfungar e escarrar é o caminho. Ah, mas eu não consigo, só engulo. Tudo bem. Só não é bom engolir quando está com realmente sinusite, aquela secreção verde, grossa, amarela, leite condensado, fedorenta, porque engolir demais aquilo pode te fazer uma gastrite daí também, porque o ácido do estômago não dá conta de matar tudo aquilo. Né? Pode fazer diarreia. Até tem uns vírus desses que a gente não falou sobre infecções intestinais associadas, né? Então podemos falar. Porque as manifestações desses vírus, não da dengue, mas teve o Covid, que teve muita manifestação do trato gastrointestinal, como gastrite e diarreia. Se eu não estou bem lembrado, o Zika e chikungunya também parece que tem manifestação, como pode dar também como diarreia. Falando agora, não sei se a gente foge muito da sua alçada, Rodrigo, mas essa questão toda das hepatites, né, virais que estão, essa hepatite misteriosa, né, que está cometendo principalmente em crianças. Você tem uma opinião formada sobre isso? Tá? A opinião é a opinião de leigo. Eu acabei de falar antes das vacinas. Tem as vacinas, o calendário vacinal, então tem que fazer as vacinas para que o corpo esteja com defesa para as hepatites mais comuns. Essa misteriosa são bem poucos casos, né, que estão estudando. Então eu não tenho uma opinião formada porque é algo novo. E eu não me atrevo a falar de algo novo até mesmo de uma área que não é minha. Se fosse talvez um gastroenterologista, um hepatologista, esse amigo teria a obrigação de dar palestra sobre isso. Eu não me sinto confortável para falar sobre hepatites. O que eu tenho que cuidar sobre as hepatites medicamentosas, né? Das pessoas se automedicarem demais. E é aí que eu ia entrar, especialmente, né? A gente vê muitas pessoas tomando o antibiótico por conta própria e também falar um pouquinho da questão dos corticoides e como ele pode prejudicar, né? Se não for receitado na quantidade certa ou se usar muito, muitas vezes, seguidamente, né? Os prejuízos que pode trazer para a saúde. Vou falar primeiro dos antibióticos, Tá. Vou falar para o pessoal aqui. Imagina que tem um batalhão vindo me atacar. Um batalhão de bactérias. Pior ainda se eu começo a dar antibiótico para os vírus, que não vai matar os vírus. Então tem um batalhão de bactérias começando uma infecção. E a pessoa por conta resolve tomar um antibiótico X. Bom, forte, legal. Ela toma lá 3, 4 dias. O exemplo hipotético disso que eu mostrei para aquele exército de bactérias que quer me pegar, que eu estou dando tiro de bazuca. Bom, bom, bom. Aqueles que estão lá atrás do exército estão começando a se preparar para conseguir me derrubar, porque eu sou mais forte que ele. Daqui a pouco eu paro, não faço mais nada. Aquele exército tem uma arma mais forte que uma bazuca vai vir agora. E eu já dei algo forte. E agora o que eu vou fazer? Eu fiz início de uma resistência bacteriana. Eu dei força para o inimigo. Então o fato de não se medicar sozinho, de não se medicar ou por receita do vizinho ou do balcão da farmácia, até nem pode mais vender antibiótico por isso. Mas nós vivemos no Brasil e o jeitinho brasileiro é o jeitinho que nos deixa cada vez pior. As pessoas conseguem antibiótico sem receita e começam a tomar. E às vezes as infecções ficam mais fortes. Daí vai no médico, o médico dá um remédio mais forte ainda, daí não melhora. Daí começa os impasses, esse médico não é bom, porque eu fui lá, olha aí, tô ruim. Então não tome antibióticos sem avaliação médica primeiro.
Sobre corticosteroides. O corticoide, que as pessoas chamam, é um hormônio sintético que ele mimetiza o nosso cortisol, que é o nosso anti-inflamatório natural, que ele se dá o pico quando a gente acorda e no passar do dia ele vai diminuindo. Corticoide não é xarope para tosse. Tu está dando um hormônio sintético para a pessoa, tu está tomando ou dando para um filho, que seja, para qualquer outra pessoa, como um anti-inflamatório. E eles são excelentes anti-inflamatórios. Só que o corticoide demais, ele tem os seus problemas. Retém líquido, sobrecarrega órgãos do corpo com a intenção de eliminar ele, ajuda a espoliar, botar para fora cálcio do nosso corpo. Se toma demais durante a vida, osteoporose, os ossos ficam fracos. Pode ter alterações na retina, em outras mucosas e tecidos do nosso corpo. Então, corticoide também, ele é venda livre. Ele é excelente. O otorrino ama corticoide, eu amo corticoide. Mas quando eu passo na dose certa que precisa. Spray nasal de rinite, as pessoas se assustam muito. Ai, o doutor me passou corticoide, eu não vou usar, eu vou engordar. Esses corticosteroides de uso nasal, eles são de ação tópica. Eles funcionam ali no nariz onde tu coloca. E a absorção deles no corpo é 0,0 alguma coisa, ou 0,05% de tantos microgramas que tu instilou no nariz. Então, esses não vão viciar, não vão ter acometimento renal ou o que seja para poder... E pode ser usado continuamente? Aí que tá, tudo que tem demais está errado. Igual lavar o nariz demais está errado. Isso tem que ser avaliado, ter conversado com a família ou a pessoa doente, com o seu médico, para ver qual é o melhor jeito de tratar. Falando em viária baixa, asmáticos. Asmáticos usam as famosas bombinhas ou os sprays de inalar que são pós, para quê? É um corticosteroide em fração mínima que vai na via aérea e ele vai ajudar a não deixar com que a inflamação crônica que a pessoa tem daí se manifeste. Ele precisa todo dia botar o anti-inflamatório ali, local na mucosa. Então, o uso contínuo de medicamento deve ser sim receitado por um médico e acompanhado. Tipo os antidepressivos que não tem nada a ver. As pessoas ficam... Uma vez um psiquiatra deu um antidepressivo, a pessoa toma 30 anos aquele antidepressivo sem saber por quê, nunca mais consultou com um psiquiatra e fica pegando receita nos postinhos por aí, pedindo para repetir aquele remédio, que até ela já está dependente dele. Então, tudo que está demais, tu tem que ver a causa, por que fazer e acompanhar com uma pessoa especialista daquela área para tentar entender a melhor maneira ou usar drogas que te tragam menos prejuízo. Falando um pouquinho sobre as sequelas do Covid, né? Ou, por exemplo, se eu posso dizer que algumas sinusites ou pneumonia estão acontecendo como consequência do Covid. A gente sabe que sequelas é uma palavra mais forte, assim, também, e muito se falou sobre problemas cardíacos, né, relacionados no pós-Covid, mas em relação, assim, às vias aéreas. Sobre pegar pneumonias não chega para mim. Porque os adultos do clínico vão para o pneumo, as crianças do pediatra vão para o pneumo pediatra. Então as pneumonias não chegam a mim, eu não tenho uma experiência grande disso. Mas essas novas cepas, esses casamentos de Covid, sim, resultaram em muitas sinusites bacterianas. Por tudo isso que eu expliquei antes, houve sim vários tratamentos de sinusites pós-Covid. E essa sempre com uma manifestação que demorou para acontecer, como eu falei, e até chegar o caso de chegar para a gente tratar. Sim, essas sinusites aconteceram e o tratamento foi com antibiótico, sempre um antibiótico de um espectro bom para tentar resolver logo essa doença que está arrastada, que começou com coronavírus, que botou a imunidade da pessoa lá embaixo, que deixou a sequela na mucosa dela, está inflamada e doente ainda, onde as bactérias cresceram e fez uma sinusite bacteriana. Aí a gente vai fazer o tratamento da limpeza nasal, um uso de anti-inflamatório, depois, sabendo que não é vírus, na maioria dos casos, a gente começa com corticoide para murchar essa mucosa e esses pus, esses catarros drenarem e saírem. Associado então antibiótico, anti-inflamatório, lavagem nasal. Estamos chegando ao final do nosso programa. Rodrigo, gostaria que fizesse as suas considerações finais, então, a respeito de todos esses temas, né, que a gente abordou durante o programa, e que no final deixasse um recado ou algumas dicas, né,
para a nossa comunidade, quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, YouTube, Facebook e também pelas redes sociais. Eu novamente agradeço aos telespectadores, parece uma explosão de informações, mas nós estamos vivendo numa explosão viral. Uma confusão de Covid com vírus, com isso, com aquilo, com as aulas volta, não volta, máscara, não máscara. Então, eu tentei passar aqui o que eu pude num período curto que a gente tem. Infelizmente, nós poderíamos gravar umas 4 horas aqui essa conversa. Eu acho que nós teríamos pano para manga. Minhas considerações são que eu estou à disposição. Vocês podem escrever aqui para a amiga Tati, sugerindo algum outro assunto que eu posso, sem problema nenhum, me organizar com ela e vir gravar aqui para trazer. Tem Instagram também, né? A minha intenção é ajudar as pessoas, trazer informação. Quanto mais informação rica, informação de qualidade, melhor pode ser a qualidade de vida das pessoas. Antes de eu fazer as colocações finais, quem quiser me seguir, @dr.rodrigobeiuque, B-I-L-K-E. Está no Instagram, tem o Facebook também. Semanalmente eu tenho de 2 a 3 postagens, eu coloco stories sempre com alguma coisa interessante para trazer uma informação rica. Eu não fico botando coisa todo dia a ermo assim para só dizer que eu estou gerando conteúdo. Não, ali tem que ter um conteúdo, tem que ter embasamento, para que você possa se sentir satisfeito com a informação que eu trago. Dica para casa. Eu uso muito fogão a lenha, Rodrigo. E meu filho vive doente, o que eu faço? Vocês tudo estão fumando dentro de casa. A gente não enxerga a fumaça o tempo todo do fogão a lenha e da lareira, mas faz fumaça. Vem um pouco para dentro de casa. A fumaça irrita a mucosa nasal, ela resseca a mucosa nasal. Então ela gera prejuízo para ti, fogão a lenha, e para o teu filho. Se é um hábito familiar, eu não tenho nem como julgar o que é certo ou errado, porque existem crenças e hábitos que não dá para mudar. Mas os calefatores a lenha são prejudiciais sim à mucosa. O ar-condicionado também resseca o ambiente. A família não consegue dormir sem o ar-condicionado ou sem a estufinha elétrica. Aquela onda de botar a bacia com água, tu não consegue evaporar a água da bacia. Então a minha sugestão é que tu pegue 3 toalhas, 4 toalhas de adulto, molhe, tire o excesso e estenda algumas no ambiente. Aí sim, esse pano úmido vai fazer com que evapore e vai ajudar um pouco a lubrificar o ar. Aqui no Rio Grande do Sul, temos o clima mais úmido, então eu não sugiro usar umidificador. Ia te perguntar. O umidificador teria que ser, não, vou dormir a noite inteira com o ar ligado, bombando. Bom, então o umidificador seria útil. Mas caso contrário, como o nosso clima é úmido, e a gente pode perceber nas casas de praia, nas casas da serra, que como gera bolor, é fungo. E fungo é nocivo para a nossa saúde respiratória. Então mantenha a sua casa limpa, se tiver fungo, bolor, higiene, com produtos para limpar ela, que é a base de álcool e ácidos, vinagre, é interessante para limpar. Se você tem sofá de tecido diferente, isso é sofá para alérgico, ó, sintético. Se você tem sofá de tecido, dia sim, dia não, passar um pano úmido numa soluçãozinha caseira, um pouco de álcool, um pouco de água e um pouco de vinagre. Torce o pano na intenção de varrer os ácaros que ali se proliferam. A gente não falou de ácaro. Ele é o maior alérgeno junto com o pó caseiro. Isso é um outro assunto também. Então, mantenha a sua casa limpa, ventilada, evitar... Tapetes, cortinas também, né? A cadeira é boa, o piso é um problema para o alérgico, porque junta pó. Né? Os bichinhos de pelúcia, se seu filho é alérgico, afaste os bichinhos de pelúcia, lave as cortinas mensalmente, troque cobertores por edredons, não use travesseiros de pena, use travesseiros sintéticos. Se seu colchão é velho, compre uma capa impermeável. Não precisa ser capa impermeável de hospital, que é assim dura, barulhenta. Tem umas impermeáveis de tecido muito boas para evitar que os ácaros que se proliferam no passar dos anos no colchão possam estar despertando essa microinflamação contínua da mucosa. A pessoa, por exemplo, não era alérgica e virou alérgica. Por exemplo, o ácaro, porque ela passou 30 anos sendo estimulada aquela mucosa pelo ácaro. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Pronto. Gotinha num balde. Vai demorar muito para as gotinhas encher um balde. Se todo dia pingar uma gotinha e não evaporar aquela água, vai chegar uma hora que esse balde vai transbordar e a explosão alérgica é assim. Ela pode se manifestar muitos anos depois do estímulo e da microinflamação contínua.
Rodrigo, Acho que deu, né? Rodrigo, quero te agradecer, então, novamente pela participação. Estamos sempre aqui à disposição. Eu digo mesmo. Para tratar, tem tanto assunto, né, para a gente estar falando. E é um prazer te receber de novo aqui no nosso programa Vitalidade. Agradeço a todos. Um grande abraço e saúde. Obrigada. Nosso programa chegou ao fim. Nessa edição, batemos um papo com o médico otorrinolaringologista de crianças e de adultos, Dr. Rodrigo Baiocchi. Esse Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e também pode ser conferido no YouTube dessa emissora legislativa. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Vitalidade.